Você já viu esse bicho alguma vez na sua vida? Se a resposta for não, você deve estar achando que é um réptil, que é um peixe ou até mesmo um Pokémon. Mas saiba que esse é um dos pets mais criados no mundo e ele inclusive pode ser criado por você. E acredite se quiser, um dia essa criatura pode até salvar a sua vida. Você ficou curioso e quer conhecer um pouquinho mais desse incrível animal? Continue assistindo porque tem muita coisa que você nem imagina sobre o axolote. Vamos lá! Bom, pessoal, muitas pessoas vivem me pedindo para gravar um vídeo sobre axolote, né? Outros chamam de axolote, enfim, chama da maneira que você quiser. E eu decidi fazer esse vídeo. Apesar de não ser um vídeo muito detalhado e complexo sobre essa incrível espécie, eu vou dar alguns pontos muito interessantes que já vão abrir a mente de vocês para esse animal. Primeira coisa que você precisa saber é que isso não é um peixe, também não é um réptil. Se trata de um anfíbio. É um tipo de salamandra, como eu disse, chamada de axolote. Também, como eu acabei de dizer, é um dos pets mais criados no mundo. Depois dos peixes, cães e gatos e aves, definitivamente os axolotes estão no topo dessa lista. No Brasil, a criação não é tão comum, até porque a legislação para criar esse peixe aqui é muito confusa, apesar dele ser vendido abertamente em muitos lugares. E muitos brasileiros terem esse carinha dentro de casa sem nenhuma interferência do Estado. Mas o que você precisa saber é que é um carinha muito criado em todo o mundo. Mas afinal, de onde ele veio? O axolote é endêmico de um laguinho da cidade do México que fica no México. Esse lago, né, há muitos e muitos anos atrás, eram na verdade dois lagos. Só que um deles foi praticamente aterrado devido à urbanização e o outro foi transformado em pequenos canais. Então, meu amigo, a única casa que o axolote tinha no planeta foi destruída, né? Ou tá prestes a ser. Um dos grandes problemas que prejudicam a população nativa do axolote nesse local é a interferência humana, né? A poluição das indústrias, das redes de esgoto, né? E também de introdução de espécies invasoras como a tilápia, a carpa e várias outras. Essas espécies, por sinal, acabam predando as larvas de axolote e até mesmo matando os exemplares adultos. Ou seja, é um filme de terror para esse carinha. O próprio nome dele é enraizado com a cultura local, porque muitos antes dos espanhóis, ele já era conhecido pelos povos nativos, tanto é que o nome dele vem disso, sabe? Só para vocês saberem, o termo xolote, né, faz referência a um deus local que meio que dominava o fogo e a luz. E os nativos acreditavam que o axolote era um ser humano pequenininho com a cabeça de um monstro, devido às suas patinhas, né? Ele foi batizado naquele local na cultura de xolote e mais pra frente foi chamado de axolote pelo resto da sociedade moderna. Uma coisa importante de falar é que a população natural de axolotes nesse lago é baixíssima. No ano de 2005 foi considerado menos de 1000 exemplares nesse ambiente natural. E o cenário assusta cada vez mais, porque depois foi visto apenas 150, depois foi visto apenas 80, e hoje em dia nem se sabe quantos axolotes vivem ali no ambiente selvagem, sabe? Porque está praticamente destruído, né? Viraram pequenos canais, a água está ficando poluída e é um animal extremamente sensível a qualquer tipo de poluição. E literalmente ele está à beira da extinção, né? Por outro lado, em cativeiro, ele é muito criado. Tipo, tem milhares, sei lá, milhões de axolotes no planeta sendo criados em cativeiro. Sua reprodução é relativamente fácil. Tá aí uma coisa interessante, a criação em cativeiro pode um dia retornar completamente essa população endêmica selvagem, né? E tem gente que acha que criar peixe em cativeiro destrói a natureza, e em alguns pontos eu até concordo, mas em outros a criação em cativeiro pode salvar espécies ameaçadas de extinção. Então a gente tem que valorizar isso. Ele é um animal neotênico. E o que significa isso? Significa que ele mantém a sua aparência larval até mesmo na fase adulta. Quando filhotes, eles estão na água e eles têm brânquias, né? Brânquias externas ali, guelras, que ficam realmente muito evidentes, como toda salamandra. Agora foca em mim aqui, presta atenção que o negócio agora é interessante. Os cientistas não entendem muito bem os processos de metamorfose
do axolote. Porque normalmente um girino passa por uma metamorfose e se torna uma rã, um sapo. No caso do axolote é bem diferente. Na natureza, ele começa como um tipo de girino, depois ele vira o axolote com perninhas e guelras para fora, como vocês estão acostumados a ver, e depois ele sai caminhando por ali nas margens daquele local, respirando o ar atmosférico mesmo, como um animal praticamente terrestre. Mas aí é que tá, isso não acontece com os axolotes do aquário. Existem algumas teorias dizendo que houve uma seleção genética aí, que literalmente esse gene ou essa característica ficou apenas com os nativos. E devido a essa seleção, esse gene não foi passado para os de cativeiro. É uma hipótese. Outra hipótese que os cientistas também colocam na mesa é que para esse processo ocorrer completamente é necessário alguns hormônios da tireoide. E os cientistas perceberam que esse tipo de hormônio só é liberado em condições naturais, no meio natural dele. E aqui, no ambiente cativeiro, esse hormônio não seria liberado, portanto, o axolote nunca sairia da água, sempre ficaria ali. Mas você tem que saber o seguinte, o axolote, mesmo estando aqui em cativeiro, vivendo a vida inteira na água, ele está na sua fase adulta. Só não completa o seu processo morfológico da metamorfose. Agora vem a parte mais interessante. Os axolotes são muito loucos e diferentes de todos os outros tipos de animais. Se você pegar um axolote, e você não vai fazer isso que eu vou dizer agora, tá pessoal? Mas se por acaso acontecesse, dele perder uma pata, a pata cresce de novo. Se ele perder uma perna, a perna cresce de novo. Perdeu o rabo cresce de novo. Você pode danificar a medula óssea, coisa que, por exemplo, em acidentes automobilísticos, a pessoa fica tetraplégica ou morre. No caso do axolote, não, você pode ferir a medula óssea dele, que é a regeneração total da medula óssea. Em alguns casos foi visto regeneração parcial e quase total do encéfalo, né? do cérebro dele, assim melhor dizendo. Ou seja, o axolote tem uma capacidade mitótica de regeneração absurda e os cientistas ficam loucos com isso, porque estudando o cromossomo, o gene desse animal, no futuro ele pode solucionar muitos problemas envolvendo traumas e doenças reumáticas, enfim, todo tipo de problema genético em nós humanos. Então os cientistas eles literalmente estão caindo para dentro do axolote em busca de respostas que um dia pode salvar milhares, se não milhões de vidas. E todas as informações formam um carinha muito legal, que é esse que vocês estão vendo aí. Mas como vocês estão assistindo o vídeo do Brasil Jumbo, a gente vai falar sobre aquarismo e sobre como criar esse carinha no aquário. Primeira coisa que você precisa saber, ele não é muito barato não, tá? Custa na faixa aí de acima de R$150. E eu já vi axolotes aí beirando até R$350, R$450. Então não é um bichinho muito barato, não. Você pode criar ele no aquário, então anota aí algumas dicas. Tem que ter um aquarinho aí de mais ou menos aí uns 50, 60 litros, já é o suficiente. Substrato é indiferente, você pode colocar um substrato ou deixar sem. Não é muito legal colocar substratos que possam parecer algum tipo de alimento para ele, porque ele vai tentar comer, tá? Então, é verdade. É um animal carnívoro na natureza, mas no aquário você pode fazer ele comer praticamente de tudo, sabe? Variando aí de filé, de frango, peixe, larvas de tenébrio, todo tipo de invertebrado, como as minhocas também, e também ração, tá? Os axolotes comem ração em cativeiro, pelo menos hoje de cativeiro comem muito bem ração. Então você pode oferecer uma gama de alimentos aí que comida não vai ser problema para ele, tá? Temperatura da água, o bichinho que gosta de água mais fria, então você coloca aí na faixa dos seus 20 graus, tá legal. Se estiver muito quente na sua cidade, aí você tem que pensar num cooler aí, que não é um bicho que gosta de temperatura muito alta. pH sempre mais alcalino, voltado para o básico, né? Tem gente que cria em pH neutro para ácido, mas na literatura mesmo fala que ele gosta de pH alcalino, então você oferece um pH aí que seja bacana para ele. Tem que ter uma filtragem legal, como eu disse, é um peixe que não fica bem em água suja, não gosta de água suja, e você tem que ter uma filtragem equilibrada. Pode colocar axolote com outros peixes, não é muito recomendado porque os outros peixes, quando são maiores, têm o costume de mordiscar as guelras ali achando que é um tipo de comida, né? Mas peixinhos pequenos, eu já vi várias pessoas colocando axolotes e pequenos peixes e não teve nenhum problema, mas você tem que lembrar que se o peixinho couber na boca dele, ele vai comer o peixinho, sabe? Então assim, não quer ter problema, cria o axolote sozinho. É um bichinho aí que não fica muito grande, aí 20 centímetros é o tamanho médio aí que você vai ter ele é bem bonitinho mesmo, tem uma carinha bem fofinha.
e também é tranquilo de ter, sabe? Um iniciante ele pode ter um axolote, basta seguir as regrinhas aí que vai dar super certo. Outro ponto muito importante de falar é os tipos de axolote, né? Afinal, é uma espécie só, mas existem padrões, né? Por exemplo, o selvagem é uma cor escura, uma cor bem escura mesmo, cinzentado, camuflado, né? Já os criados em aquário, meu amigo, céu é o limite. Tem leucístico, albino, tem, enfim, todos os tipos de axolote que você imaginar aí, de cores, de padrões, enfim, você vai encontrar aí vários tipos interessantes no mercado de acordo com o seu gosto, tá? É um bichinho muito legal, muito simpático, crianças adoram. E como eu disse no título do vídeo, né, um dia pode sim salvar a sua vida. É um camaradinho assim sensacional que merece seu lugar de destaque. Eu não podia deixar de fazer um vídeo falando sobre ele. Se você quer ter mais informações sobre ele, vai na internet pesquisar que tem muita coisa sobre isso. Apenas fiz um vídeo rápido e descontraído para você que está por fora de tudo saber do que você está lidando. Lembrando que se você procura peixes loucos, peixes diferentes, coisas loucas para você criar no seu aquário, a Aquajumbo, nossa parceira, tem e envia para todo o Brasil. Então você pode ir lá escolher na lista que eles te mandam, você entra em contato aí na arroba e eles enviam um peixe para sua casa aí sem nenhum problema. São de confiança, pode confiar. O peixe chega vivo e muito bem. Beleza? Esse é o vídeo de hoje, se vocês gostaram, deixa o like e comenta aqui sugestões aí de novos peixes ou animais que vocês gostariam de trazer. Tem um camaradinho aí que eu vou fazer um documentário sobre ele que vocês vão pirar. Até o próximo vídeo, pessoal!